Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronevico e nesse vídeo nós vamos ver algumas dicas de performance para o seu aplicativo no Canvas App. Sem enrolação, vamos aqui para as duas primeiras dicas, na verdade, que elas são bem parecidas, que são referente a quantidades de elementos, tá? Então a primeira dica aqui é, o Power Apps Canvas ele não tem uma limitação de quantos objetos você pode ter dentro da sua aplicação, mas ele tem um limite aí de 500 objetos para começar a dar problema de performance, segundo a Microsoft. O que é um objeto, né? Talvez você esteja começando aí. Um objeto, então, é, por exemplo, um button, um label, um drop-down. Então, quando você tem mais de 500 objetos dentro da sua aplicação, isso vai começar a gerar um problema de performance aí. Então, fique atento, se você estiver criando uma aplicação gigante aí, né? Você pode acabar tendo esse problema. Ah, Ronel, o que eu faço se eu tenho um app gigante, eu tenho que ter mais de 500? Você separa em mais de uma aplicação. Pode ser que tenha aí um trabalhinho maior, né, de ter duas aplicações, mas você cria um app separado e dentro desse app que nós estamos, nós chamamos esse outro para fazer algumas outras funções, tá? Então é algo bem específico, mas fica aqui então essa primeira dica de 500 objetos é aí quando vai começar a dar problema de performance. Sendo bem simplista aqui do ponto de vista técnico, por que isso acontece? Quando a gente renderiza esse app, ele gera um arquivo, tá? Então esse arquivo com a renderização desses objetos, ou seja, com o código desses objetos, acaba ficando pesado por causa de muitos objetos. Então, uma dica a mais aqui dentro dessa dica é que dentro da mesma tela também tem o mesmo problema, porque quando você abre uma tela, né, no seu celular ou aqui na web, ele vai renderizar tudo naquela tela de uma vez, né? E isso acaba gerando aí um problema de performance se você encher de controles pesados, como por exemplo, né, um PDF Viewer, ou então você começar a colocar um monte de mídia, vídeo, câmera. Por quê? Porque ele vai fazer tudo ao mesmo tempo, vai ter um problema de performance aí. Uma outra coisa aqui é que, por exemplo, você tá cheio de objetos na sua tela, veja se você não consegue colocar uma galeria para repetir esses objetos, e aí você vai ter uma eficiência melhor, né, uma performance melhor aí da sua aplicação, tá bom? Essa era a primeira dica. A segunda dica também bem rápida sobre quantidades, então tome cuidado com conectores, não necessariamente conexões, tá? Então você pode ter várias conexões do mesmo conector. Por que isso? Porque quando você acessar o aplicativo, isso é normal, quando você acessa, ele vai pedir o seu login. Então se você tiver 30 conectores, mesmo que alguma dessas conexões sejam implícitas, o usuário acaba se conectando. Imagina ter 30 conexões, Outlook, SharePoint, aí, né, as suas APIs que você conectou, o SQL Server. Então, devido a isso, ele vai sempre se conectar a essas 30 fontes, mesmo que você não use sempre durante o uso do app, né? Às vezes você só acessa uma tela que só tem um conector, não importa, ao abrir o app vai realizar as 30 conexões. Então tome cuidado aí para não ficar enchendo de conector, sendo que às vezes você nem tá utilizando tanto assim essas conexões, tá bom? Uma forma de você mensurar quanto tempo tá levando para puxar um dado, para ver se tá demorando mesmo, né? É usando aqui uma ferramenta avançada sobre monitoramento. Então você consegue monitorar e ver o desempenho da sua aplicação. Mas eu tenho uma aula focada só nisso aqui no canal, então eu não vou falar dessa ferramenta aqui. Vou deixar um card aqui em cima para você que quiser entender melhor sobre essa ferramenta. A terceira dica aqui, que é uma dica que eu já falei diversas vezes aqui no canal, se você acompanha, se você é aluno do nosso curso do Zero ao Avançado em Apps Canvas e Automate Cloud, que é usar collections, né? Então, no on-start da nossa aplicação, nós usamos collections para não ter que ficar toda hora batendo na base. Então, se eu quiser, por exemplo, puxar os dados do TB Agendamentos, ao abrir o meu app, usando aqui o Clear Collect, criar uma coleção com agendamentos e passar aqui a minha TB Agendamentos. Dessa maneira eu vou estar jogando a tabela. Sim, nós temos delegação, tem que dar uma olhada na aula de delegação para entender um pouco isso aqui, mas você consegue então coletar valores numa collection. Dessa maneira você tem esses valores ali armazenados, você não precisa ficar batendo na base o tempo inteiro. Porém, quando você vai criar um app maior, além disso, né, você vai acabar coletando várias tabelas, concorda? Então você vai coletar não somente a TB Agendamentos, mas você vai
coletando, né, diversas tabelas ali dentro da sua aplicação. Então, o que acontece se eu faço isso aqui, né, 3 clear collect, um junto com o outro? Dessa maneira que tá aqui, ele vai executar um, depois executar outro, ou seja, ele vai executar aqui um de cada vez, correto? E eu já tenho uma aula no canal também, mas focando aqui, repetindo nesse material, eu vou te apresentar uma função que faz o seguinte: em vez de executar uma linha de cada vez, eu quero executar várias linhas de uma vez para esses casos, como por exemplo, eu quero criar várias collections. Eu não quero ler um banco, depois ler outro banco de dados, depois ler outra tabela, eu quero fazer tudo de uma vez, porque eu não preciso esperar acabar. Eu posso ler a TB agendamentos e ao mesmo tempo ler uma outra tabela e puxar isso para uma collection. Como assim, Ronan? Bom, vamos deixar mais claro, ó. Aqui no meu caso eu vou criar 3 collections, a call agendamentos, a call 1 e a call 2. Só que eu não preciso, né, vocês concordam, fazer essa linha para depois fazer essa, para depois fazer essa. Para ficar mais claro ainda, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou abrir esse monitor que eu havia falado, vocês vão ver na prática que tem mais sobre essa ferramenta naquela aula que eu citei, mas só para vocês entenderem, ó, monitor aberto, eu vou rodar aqui, ó, o onStart. Quando eu executar o onStart, ó, ele rodou aqui, tá vendo, ó, linha 1, linha 2, linha 3, percebam que o tempo aqui, por ser poucas linhas na tabela, foi rápido, tá bom? Mas, ó, ele simplesmente chamou uma, depois outra, tem aqui alguns milissegundos de diferença, certo? Se eu coloco aqui uma função chamada concurrent, ó, concurrent, o que ele vai fazer? A concurrent recebe vários comandos, então eu tô dando este comando, junto com este comando, junto com este comando. O que isso aqui vai fazer? Ele faz concorrentemente as 3 linhas. Então agora, deixa eu limpar o meu monitor aqui, ó, limpar dados. Quando eu rodar o onStart, a gente consegue analisar aqui, né, que os milissegundos, tá vendo, foram o mesmo, ou seja, os 3 clear collect foram executados ao mesmo tempo. É óbvio que é tão rápido, né, que só deu milissegundos, mas pense numa tabela grande, né, galera, em várias tabelas diferentes, ia ter uma demora. Então o que você faz quando você está lendo várias tabelas, fazendo várias leituras ao mesmo tempo, né? Ou inserção de dados em diversas tabelas diferentes ao mesmo tempo, você usa aqui a função concurrent. Tem outros exemplos nessa aula de concurrent que já tem no canal, também vou deixar no card aqui em cima. Então essa dica é mais para você entender que você pode tanto usar coleções para parar de ficar batendo na base. Então, se eu precisar ler agendamentos, eu olho para collection e não para tabela, porque isso vai bater lá na fonte de dados. E eu posso usar concurrent para fazer essas leituras todas de uma vez. E isso é possível ver aqui usando o monitor. A próxima dica é para a gente criar variáveis quando eu estou fazendo, por exemplo, um lookup em alguma tabela. Então, eu estou puxando um dado de uma tabela, eu salvo isso numa variável para utilizar nas próximas funções. Então, por exemplo, se aqui no agendamento eu quero dar um lookup para pegar qualquer linha ali dessa tabela, tá? Então, eu estou usando um exemplo bem abstrato, ou seja, eu tenho aqui, ó, nessa lista do SharePoint, agendamentos, e eu quero pegar esse agendamento para depois usar esse e-mail para alguma coisa. Venho aqui, vou colocar, ó, num botão, para ficar mais claro isso que eu tô falando, ó, num botão, eu venho aqui e uso o set, né, para jogar numa variável esse valor. Então eu coloco aqui, ó, var email do último agendamento, lookup TB agendamento, ou seja, procure na TB agendamento, onde 1 igual a 1, só para trazer qualquer linha, tá, galera? E disso eu quero pegar o e-mail do usuário. Então, eu estou jogando um e-mail de um usuário que eu procurei lá na tabela em uma variável. Ou então, eu puxo o registro inteiro dessa maneira. Ou seja, linha do último agendamento. Ou seja, essa variável aqui vai ser a linha inteira de um agendamento qualquer. Quando eu clicar nesse botão, ó, cliquei. Quando eu passo o mouse na variável, eu tenho um registro com os valores, tá vendo? O que isso aqui me permite agora? Usar esse valor em outras funções, né? Exibir, por exemplo, numa outra variável, né? Ó, set var email do agendamento. E eu coloco aqui agendamento. Eu coloco aqui que é o var
linha do... Deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui, beleza. Var, linha do último agendamento, ponto, e-mail do usuário. Então agora, para eu pegar o e-mail do usuário e salvar isso numa variável, eu não bati na base de novo, entendeu? Eu simplesmente usei uma variável e peguei o valor dessa variável. O que muita gente acaba cometendo de erro, né? Vem aqui, cria o lookup de novo, né? Pega aqui o lookup, põe aqui, pega o e-mail do usuário, aí depois de novo faz o lookup de novo para outra função. Então você não precisa, armazena numa variável e usa essa variável porque ela fica ali, né, com o valor salvo e você não fica batendo na base o tempo inteiro, tá? A próxima dica é uma dica bem importante que muita gente comete, tá? E é normal cometer esse, entre aspas, erro, não é um erro, né? Mas tente evitar para que o seu app fique mais rápido, que é a dependência de objetos entre telas. E por quê? Porque quando eu acesso, por exemplo, a tela 1 aqui, tudo que é renderizado aqui é referente à tela 1. Então, essa tela 1 é renderizado aqui para mim, na minha aplicação. Então, gasta ali a minha memória do meu dispositivo, gasta ali a minha internet, beleza, para renderizar aquilo na tela. Quando eu referencio outra tela, por exemplo, eu tenho aqui na tela 1 esse texto aqui, ó, escrito texto. Aí eu venho aqui na tela, ó, nessa tela aqui eu vou referenciar esse label que tá lá na outra tela. Então eu vou pegar, criar um outro texto aqui, ó, e falar o seguinte: pega o que tá aqui, ó, nesse label 1 e põe aqui para mim. Ou seja, pega o que tá no label 1 e põe aqui no label 2 que tá na tela 1, na outra tela. Vou vir aqui e falar label1.text. O que acontece quando eu renderizar a tela 1 agora aqui, ó? Ele vai renderizar toda essa tela e também toda a tela 2. Então ele vai pegar e renderizar a tela 2 junto, só para trazer esse texto. Então se você coloca essas dependências entre objetos, toda vez que você abrir uma tela que está referenciando a outra, ele vai simplesmente dar loading, né? Carregar todas as outras telas também. Então toma muito cuidado, porque se você começar a referenciar muito as telas, outras telas, você vai ter um problemão de performance aí, que sempre que você mover de uma tela para outra, tudo vai estar sendo carregado ao mesmo tempo, e isso com certeza vai deixar o seu app mais lento, e principalmente se estiver usando aí, né, PDF Viewer, mídias, câmera, isso aí vai deixar o seu app bem lento. Uma dica que eu particularmente, tá, eu aprendi essa dica faz pouco tempo, tá escrito lá no site da Microsoft, mas eu não tinha essa prática por questões mesmo de esquecer, que é o seguinte: o Power Apps, ele se atualiza o tempo inteiro, então é uma boa prática você publicar o seu app sempre que possível, né? Não todo dia, mas pô, toda semana ou a cada 15 dias publicar o app, mesmo que ele já esteja pronto. E fala, ué, Ronan, mas por que sempre publicar o app que já está pronto? Porque quando a Microsoft atualiza o Power Apps, o que acontece? Sua versão do aplicativo não tá otimizada. Então, se a Microsoft melhora a performance aqui da renderização de tela, melhora a performance aqui de alguma coisa no aplicativo, enquanto você não publicar, a sua aplicação não vai estar com essa melhoria. Então, é uma boa prática, tá? Você sempre publicar o app recorrentemente, aí, mesmo que seja um app já em produção e pronto, pegue esse app, republique ele, que ele pode dar uma melhorada na performance aí. Outra dica aqui, muito legal para melhoria de performance, é a seguinte: quando você tem, por exemplo, uma propriedade que se repete muitas vezes, isso acontece muito em formulários, né? Você quer, por exemplo, ocultar tudo de uma vez, ou você quer deixar desabilitado. Então, por exemplo, esse campo de texto, eu quero pegar e o display mode dele, eu quero colocar que é só para visualização, né? Ou seja, não posso editar esse aqui. Às vezes isso aqui é uma fórmula. If 1 igual a 2, display mode.edit, se não, display mode view. E aí a galera pega, né, e acaba repetindo isso aqui também. Opa, vou copiar, né? Vou copiar ou fazer Ctrl C, Ctrl V. Quando você copia e cola, o que vai acontecer? O display mode dele vai estar com a fórmula de novo. E aí, você vai repetindo esta fórmula. E não precisa ficar repetindo, porque cada fórmula dessa, ela é recalculada quando você abrir a tela ou realizar alguma ação aqui. Qual que é o correto, então? Você apontar
para um output, né, ou seja, para a saída da propriedade de outro objeto ou criar uma variável. Então, qual que é o mais correto aqui? Eu pegar e apontar para o text input 1 aqui, né, e usar a mesma propriedade dele. Então, eu venho aqui nesse aqui, ó, e falo, ó, copia a propriedade desse aqui. Então, eu venho, clico nele, venho aqui na propriedade que eu estou alterando e falo, eu quero que seja igual ao text input 1.displayMode. Ou seja, eu estou falando o seguinte, eu quero que esse seja igual a esse naquela propriedade, seja a cor, seja display mode, não importa. E aí, só vai calcular uma vez e aí vai repetir para todos os objetos. Isso aí vai dar uma melhoria boa também na performance aí da sua aplicação. Então, esse último aqui, só para ficar igual, né, o display mode, o display mode dele é igual ao text input 1.displayMode. Pronto, todos eles com o mesmo display mode. Se essa fórmula for calculada, já vai ir para todos, não vai ficar recalculando aí. Bom, galera, foram dicas bem tranquilas. Comenta aqui embaixo qual você já sabia, qual dica aí você achou interessante, qual você gostou mais. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra ameixa e eu vou trazer mais um vídeo sobre performance, sobre um assunto específico, tá? Mas eu preciso de um vídeo maior para explicar só sobre isso, tá bom? Mas em breve vai estar aqui no canal. Então se inscreva aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e venha conhecer aqui os nossos cursos de Automate Cloud e Apps Canvas, além do nosso curso de RPA com Automate Desktop. O link tá aqui na descrição para você que quer se profissionalizar aí nessas ferramentas. Lembre-se de me seguir no Instagram, @Ronavico. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.